nessa disciplina de metodologia e pesquisa científica e vamos estar dando continuidade esse semestre também. Vou deixar a professora Dani se apresentar. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, né, para mais uma nova etapa da nossa aula, né, do nosso curso. Também sou a professora Daniele Bueno, estive com vocês lá, né, na etapa anterior, né, que todos tenhamos um excelente percurso aí de finalização dessa etapa. Luana é nossa tutora. Está sem áudio, Luana. Boa noite a todos. Espero que tenhamos um excelente terceiro período, né? Que possamos dar continuidade às atividades da disciplina. Estarei aqui juntamente com a professora Jeane, professora Érica e Daniele, à disposição de vocês, tá? Obrigada, meninas. Então, além, né, de mim como professora, tem a professora Jeane Castro, que vocês conhecem. Infelizmente, hoje ela não vai conseguir estar presente com a gente devido a uma agenda externa que ela está realizando pela Uniteams. Mas ela vai estar esteve pela manhã, a gente esteve reunido aí com os orientadores de vocês, iremos, né, passar isso para vocês. Pela manhã ela estava presente, então ela vai seguir com a gente nessa disciplina. Certo? Então, dito isso, dizer que a gente... Vocês estão me ouvindo bem? Dá um feedback aí. Sim? Ótimo. A gente também tem a professora Josicleia, né, que é tutora, vai estar com vocês nesse processo de acompanhamento, juntamente com a Luana e com a professora Dani, né? Vocês irão perceber que nesse segundo semestre da disciplina de metodologia, vocês terão um contato maior com as professoras referente à modalidade que vocês irão escrever. Então, vocês terão mais contato comigo, com a professora Jeane e com a professora Dani, tá? Vocês irão entender que a gente vai partir agora para uma modalidade de encontros mais síncronos, ou seja, teremos mais encontros assim do que aulas gravadas e atividades pelo Educa, certo? Então, gravem bem os rostinhos aí para vocês saberem a quem reportar. Então, qual é o objetivo dessa disciplina, né? Ela tem o objetivo geral de capacitar vocês, alunos, na organização, sistematização e análise de dados de forma crítica e científica, com vistas à promoção do desenvolvimento de habilidades acadêmicas para a prática investigativa e a produção científica no âmbito das suas perspectivas linhas de pesquisa. O que é interessante salientar para vocês? Que essa disciplina, ela é continuidade da disciplina anterior. Então, tudo que a gente abordou com vocês, aspectos teóricos, né, até prático, né, professora Dani? A gente teve muitas atividades com vocês, de vocês realizarem escritas, de vocês realizarem pesquisas, de vocês realizarem atividades para desenvolver essa habilidade de vocês na construção de produtos científicos. E agora chegou a hora de vocês usarem essas habilidades, né? Claro que vocês serão guiados por um orientador nesse processo, serão guiados por mim, pela professora Dani, pela professora Jeane, nos grupos maiores, né, de suporte metodológico, mas o nosso objetivo é capacitá-los nesse processo de conseguir ter aproximação, né, com o processo de investigação, com a construção científica, com essa abordagem que vai gerar o que vocês têm contato no dia a dia em conteúdos publicáveis, né, científicos. Então, esse é o nosso objetivo geral. Professora Daniele, quer complementar? Não, é isso mesmo. Na verdade, a gente vai tentar usar, né, todo o produto que foi realizado na etapa anterior, que vocês enviaram, né, quando se formou os trios, os grupos, para que seja utilizado, né, de acordo com, claro, com o orientador de vocês, mas que vocês consigam dar continuidade nesse produto, né, utilizando os objetivos, os objetos de estudo que vocês propuseram na disciplina anterior. Isso é mesmo. Isso, né, Érica? Perfeito. Alguma dúvida até aqui? Dá um retorno aí.
Sim? Não? Dúvida? Por enquanto, sem dúvida, tá tranquilo. Ok. Então, qual é essa proposta, né? Então, a gente tem aí, minimamente, essa proposta ela é muito clara e muito direta, né, professora Dani? Na disciplina do semestre passado, a gente tinha vários pontos para serem desenvolvidos com vocês, a gente trabalhou normas da iniciação científica, a gente trabalhou a questão da ABNT, a gente trouxe para vocês a questão da escrita, sobre a grupalidade, né, sobre uma pesquisa de uma revisão bibliográfica. Aqui a gente tem objetivos bem claros. Vocês irão elaborar um produto, né, científico, e esse produto está desmembrado em dois, que é o artigo para submissão da revista Humanidades e Inovação, ou um relato de experiência para a revista de extensão. Esse ou, né, é interessante salientar porque a gente viu que vocês tiveram muitas dúvidas no processo da escrita nos forms. Então, alguns escreveram duplamente, inclusive no final da aula a gente vai ficar com esses grupos que estão duplicados. Vocês não irão escrever um relato e um artigo. Vocês irão escrever apenas um produto técnico, né? Um produto científico. Por isso que a gente colocou ali o forms para vocês optarem. Eu sei que vocês têm habilidades para escrever os dois, né, professora Dani? Muitas trouxeram aí trabalhos interessantes. No entanto, a gente, para conseguir publicar o dossiê que a gente propõe, que são dois, né, dossiês, tanto na revista Humanidades e Inovação com os artigos, com a coletânea de artigos, quanto na revista de extensão com a coletânea de relatos de experiências. Então, o nosso objetivo é que vocês façam parte de grupos, né? A gente trouxe para vocês também essa delimitação desses grupos, justamente para que a gente possa atender o que a revista Humanidades e Inovação, que é da Unitins, e a revista de extensão, que também é da Unitins, o que ela já tem preconizado, para a gente conseguir fazer uma publicação. Dani? É isso mesmo. E claro que vocês vão ser orientados, né? Mas vocês já têm uma base mediante a disciplina anterior do que fazer. Então, o que a professora Érica está querendo dizer é que vocês vão fazer apenas um produto, ou uma revisão de literatura, ou um relato de experiência, né? Que vocês já, na verdade, já fizeram isso, né? Já fizeram o esboço, né? Como se fosse um pré-projeto das estruturas principais e vocês enviaram, né? Então, é dar continuidade em relação a isso agora. Então, esse momento agora é um momento muito especial e um momento de muito cuidado também que vocês vão ter, porque agora vocês vão colocar literalmente a mão na massa, né? Agora vocês vão atrás pesquisar outros artigos, né, outros relatos de experiência para poder utilizar, né, enquanto metodologia para fazer o de vocês. Né, e vai ter o nome de vocês publicado, o trabalho de vocês publicado. Isso, então, é uma finalização, assim, com chave de ouro de tudo que vocês trilharam até agora na disciplina. É isso mesmo, a Dani fez uma abertura interessante sobre publicar. E aí eu queria que vocês respondessem no chat, só para ter uma interação, né? A professora aqui de educação presencial tem uma dificuldade com a gente falar, e não saber se está tendo uma interação. Eu queria que vocês colocassem no chat quem já fez alguma publicação de artigo. Só para a gente ter essa interação e vocês, né, sinalizar aí, a gente conseguir visualizar se isso é algo inédito para alguns, né? Se serão pais de primeira viagem de uma publicação, ou se será o segundo filho, porque a gente chama de filho não é a dificuldade, né? Mas pela a necessidade de uma dedicação e de mostrar o que vocês têm ali de habilidades para construir um produto. Quem já publicou? Pronto? A Tayane colocou pronto e o Alan pronto é porque já publicaram? O que é o pronto? Ah, é sim? Certo. Quem mais? Eu fiquei aqui sem entender, gente. É uma linguagem interna de vocês? Alguém explica? Ó, o Alisson colocou que não, que não publicou.
Será a primeira publicação do Vondenilson. Pedro diz que já publicou. Osíris diz que já publicou. A Alisson diz que será a primeira. Pronto? Entendi, que era uma linguagem interna. Fiquei aqui, né, Dani, tentando entender. Ótimo. Então, a gente vê que tem uma questão mista aí, né? Podem ir respondendo, viu? Que a professora Dani e a Luana vão ficar atentas aí no chat, para a gente ter uma noção, um panorama geral das publicações que já tiveram, quem estará fazendo a sua primeira publicação aqui, tá? Então, a proposta geral da disciplina, né, é especificamente essa, que a gente possa realizar essa publicação, essa escrita para publicar. Vamos falar sobre prazos, né? Algo super importante. A gente teve algumas dificuldades, claro que não foi a maioria, mas o semestre passado a gente fechou já correndo, né, professora Dani? E a gente teve um tempo curto, claro que também teve uma parte nossa de conseguir organizar as datas, e aí a gente teve que antecipar para a formatura de vocês, que inclusive foi muito bonita, estive lá presente com a professora Sônia, consegui prestigiá-los, alguns ali subindo, né, vendo que é um marco para vocês, isso é bacana, com familiares, e a gente teve que adiantar alguns processos para vocês poderem fazer a formatura. Então, agora a gente está com um prazo um pouco mais dilatado, mas isso não quer dizer que a gente não vai ter que seguir, né, o rigor da A1 e da A2, justamente para que a gente não deixe para a última hora, né, que a gente não deixe para iniciar uma escrita faltando 2 meses, porque isso não é possível. Por que não é possível? A professora Dani já sinalizou. Vai demandar que vocês tenham uma dedicação no processo de busca de outros artigos, de outras escritas, né, que vocês possam parir conteúdos, que vocês possam conseguir produzir um relato, produzir um artigo, produzir um parágrafo, um texto, tudo isso demanda muito. Então, esse processo, ele demanda sempre um tempo que não é curto, né? É a médio e longo prazo. Por isso que a gente vai trabalhar com entregas parciais, tá? Aonde vocês, como as nossas aulas serão na quarta-feira, né, no período da tarde, essa foi uma aula excepcional de abertura, as demais serão no período da tarde, a gente vai explicar como é que vai funcionar, tá? Mas vocês terão a primeira entrega no dia 2/7, que dá numa quarta-feira, que será a data da A1. Essa entrega, a gente vai solicitar 2 elementos, que é o desenvolvimento e referências bibliográficas. Então, aqui vocês têm que ter feito o desenho, né, e a escrita do corpo, do elemento ali central do artigo ou do relato de experiência, certo? Já comecem a marcar que, da partir de hoje, vocês têm aí em torno de 2 meses para entregar essa parte central do relato ou do artigo de vocês, certo? A última entrega, e já pensando aí no que a gente vai ter de publicação desses dossiês, vocês irão entregar a versão pronta, ou seja, vai entregar os demais elementos que estão faltando e o produto como um todo, que é o resumo, a introdução e as considerações finais, ou seja, o artigo ou o relato de experiência pronto, certo? Dia 3/9, que é quando a gente encerra essa disciplina. Alguma dúvida sobre os prazos? Tranquilo? Vamos ter prova nessa disciplina? Me respondam aí no chat. Vamos ter prova nessa disciplina? Não. Pedro está atento. Não teremos provas. Teremos a entrega dos 2 produtos, né? De um produto de vocês, que é o relato ou artigo, com seleção do que será entregue. Então, no primeiro momento, desenvolvimento e referências, e no final, o artigo ou o relato de experiência completo. Então, tá bom. Sem dúvidas, até o momento a gente pode seguir.
Agora chega num ponto central sobre como que essa disciplina será guiada, né? Qual é o processo metodológico dela? Essa disciplina, ela vai ser com momentos mais síncronos, que são esses encontros aqui, via Meet, né? O contato, só que vocês serão divididos em 3 grandes grupões, e depois em microgrupos, né? Que vão ter em torno aí de 2 até 3 participantes. Então, por exemplo, já vou trazer para vocês aqui a nossa divisão, né, Dani, para vocês conseguirem sinalizar. Vocês serão divididos em 3 grupos. Um grupo ficará comigo, que são todos os alunos que fizeram a inscrição e entregaram um produto relacionado a relato de experiência. Vocês não fizeram um esboço sobre relato de experiência? Esses alunos ficarão comigo para um acompanhamento metodológico, tá? Parte dos grupos que se inscreveram para artigo ficarão com a professora Dani. E parte dos alunos que se inscreveram para artigos também ficarão com a professora Jeane. Por quê? O quantitativo de artigos foi maior. Então, esse quantitativo ficou aí dividido, né, igualmente, com 13 grupos para cada professora, entre as 2 professoras que ficarão com artigos. Certo? Dúvidas? Então, teremos 3 grupos, divisão de 3 grupos, e esses 3 grupos serão conduzidos pelas professoras. Então, os alunos de relato de experiência irão encontrar comigo na quarta-feira. Parte dos alunos do relato de artigo irão encontrar com a professora Dani. E parte dos outros alunos irão encontrar com a professora Jeane. A gente terá agendas com vocês, tá? Por isso que a gente pediu o grupo do WhatsApp, para ficar mais fácil. Professora Érica, toda quarta-feira eu vou estar com a senhora? Não, né? A gente vai fazer rodízio dos grupos para fazer o processo de orientação metodológica. Então, não é toda quarta-feira que vocês terão um encontro, não é toda quarta-feira que vocês terão aula com a gente. Entenderam? Mas quando for a semana do seu grupo fazer a orientação metodológica, vocês terão que estar com a gente nesse período e horário marcado, que é a agenda reservada de vocês, que é para quarta tarde. Certo? Estão conseguindo entender? Essas orientações são super importantes. Vai ficar gravado, mas vocês precisam entender aqui até mesmo para tirar dúvidas, né? Tá, então vocês já entenderam que vocês serão divididos em 3 grupos, que esses grupos serão organizados, né, em uma agenda quinzenal. Então, uma semana sim, uma semana não, vocês terão encontros com a gente. Professora Érica, então será só isso, né, a disciplina? Uma semana estou de folga, Luana, outra semana não. Não exatamente, porque vocês terão também encontros com orientadores de vocês, né? Hoje pela manhã a gente reuniu com os orientadores, que são profissionais do Corpo de Bombeiros, e os professores desse colegiado, desse curso, que são outros professores também, que deram outras disciplinas para vocês. Então, cada grupo terá um profissional como orientador, e esse orientador vai marcar uma agenda com vocês para orientar, assim, via Meet, né? Então, terá um momento com o orientador e terá um momento comigo. Então, vocês terão esses 2 momentos síncronos com os professores da disciplina, né, com as professoras da disciplina e com seus respectivos orientadores que vocês vão conhecer no final dessa aula. Entenderam? Alguma dúvida? Não? Então tá bom. E aí, o momento... pode falar, Dani? É só para salientar que essa parte, ela precisa ser muito bem esclarecida, porque é muito sério que, na verdade, é o ponto principal de toda a metodologia dessa disciplina, né? Então, além o que é essa orientação, né, com as professoras, com a professora Érica, Jeane e comigo, né? Na verdade, é para que a gente consiga colocar trabalhos de vocês, ver como que está sendo esse andamento, e sempre trabalhando para que a parte metodológica do artigo de vocês esteja, né, bem clara e precisa de acordo com o escopo que a revista pede, né, aquele template dentro das normas da revista. E a orientação que vocês vão ter com os orientadores de você
de vocês é de suma importância também, porque é a partir dessas orientações que vocês vão trilhar todo o trabalho, que vocês vão fazer a construção do artigo de vocês ou do relato de experiência. Então, esse momento, ele tem que ser muito bem utilizado, porque é a partir dessas orientações, dessas correções, que vocês vão dar andamento no trabalho de vocês. Tudo bem? Professora Dani, ia lembrar que é no encontro com o seu orientador e com as suas respectivas professoras que vocês terão as presenças confirmadas, né? Então, a presença será através desses encontros. Então, não é só entregar o produto final, vocês precisam participar do processo de orientação com a professora e com o seu respectivo orientador. Ok? E aí, o momento assíncrono, ou seja, que não está face a face, é através do Educa, que você já conhece. Então, a Luana já abriu, né, as rotas, lá tem os materiais que a gente vai comentar. Então, tudo que eu precisar, falar assim, olha, eu quero que vocês leiam tal artigo para entender sobre a estrutura, né, sobre o template. Vocês irão abrir a rota e vai estar lá nos encontros os materiais de suporte que vocês precisam no Educa, tá bom? Então, tudo que a gente for utilizar de material teórico vai estar postado no Educa. E o Educa também vai servir para vocês encaminharem os elementos da A1 e da A2, postar o produto. Professora Érica, mas a gente vai postar toda vez que o meu orientador pedir uma revisão, esse processo de vocês encaminharem documentos com revisão pode ser já via e-mail. Vocês terão contato ao e-mail dos orientadores de vocês, tá? Então, tive a primeira orientação. Ele pediu para que eu fizesse uma correção no objeto. Fiz a correção, eu mando para quem? Você já pode combinar diretamente com o seu orientador para poder encaminhar para ele. Não precisa ser via Educa. Via Educa é só os elementos que a gente vai solicitar, que é a 1 e a 2. A entrega, né, professora Dani? Não é exatamente isso. Então, só para que vocês fiquem atentos, né, a essa rota, atentos às orientações, né, para que não tenha, porque se seguir direitinho conforme os prazos estabelecidos, as estruturas estabelecidas, o andamento da pesquisa, vai ser feito com muita tranquilidade, né, porque tem tempo para ser realizado com muita tranquilidade, mediante também, né, tudo que vocês já aprenderam na disciplina anterior. Então, se seguir nesses passos, ninguém vai ter problema, todo mundo vai finalizar com êxito, né, e com muita tranquilidade para publicar o seu relato de experiência ou o seu artigo. Isso mesmo. Aqui, só para vocês entenderem que eu já sinalizei para vocês, então, vocês terão duas figuras, né, por grupo. Vocês terão o seu orientador, que será um profissional, né, e professor do CBMTO. Esse profissional ou esse professor, ele vai acompanhar vocês na temática da construção do produto científico, né, ou que seja relato de experiência ou artigo. Vocês terão orientações práticas e técnicas sobre o tema, né, alguém que tem expertise naquela temática. Compartilhamento de experiência profissional para ajudar no processo de relato de experiência. Então, esses profissionais, eles irão trazer essa orientação mais guiada à questão técnica e teórica. Já os revisores, que somos nós, eu, a Dani e a Jeane, iremos trabalhar com vocês o apoio metodológico e científico, né, a estruturação do trabalho, projetos, suporte acadêmico e pedagógico. Então, vocês têm a orientação do tema lá. E aí, vocês trazem para a gente vai olhar a questão de ABNT, a gente vai olhar a questão da estruturação dentro do modelo da revista, a gente vai olhar os aspectos metodológicos, se está sendo, né, coerente. Então, vocês terão esses dois suportes, mas com objetivos diferentes. Por exemplo, no meu encontro com o meu grupo, eu não vou falar sobre o tema, né? Eu não vou abordar com eles sobre a questão de uma introdução e determinar um artigo para poder colocar ali dentro, que é uma temática, né? Ou trazer um estudo de um artigo para eles. Isso vai ser algo ligado ao seu orientador, né? Ao profissional que está ali te acompanhando no processo. Certo? Agora a gente chegou num ponto bem importante, né? Porque a gente também vai ter que ficar com alguns alunos para poder falar sobre isso, alguns grupos.
O grupo tem um limite de 3 membros. E esses 3 membros, a gente não foi uma escolha aleatória, né? A gente falou desde o começo, mas temos grupo com uma única pessoa, um unigrupo, e temos grupos que estão com 4 pessoas. Não são muitos, mas a gente vai ficar com esses alunos no final dessa aula para a gente poder resolver a situação. Por que que não pode, professora Érica? É só porque a senhora quer, a professora Dani, a professora Jeane? Não, gente. A revista Humanidades e Inovação e a revista de extensão tem um limite de autores por artigos e por relato de experiência, que são 4 autores. Então, vocês são 3 membros aqui, né, mais o orientador, então fecha 4. Então, a gente não pode ter grupos que estão esvaziados com 1, né, e grupos que estão com 4. O limite é de 2 a 3, tá? Então, no máximo 3, no mínimo 2. Então, o que a gente vai ter que fazer? Reorganizar alguns grupos para poder ficar já alinhadinho e vocês já começarem o processo de orientação de vocês, certo? Dúvidas? Essa é uma parte muito importante, né? Que a gente falou, explicamos sobre esse quantitativo, mesmo assim a gente teve dificuldades com alguns grupos. Então, tá bom. Então, seguimos. Outro ponto é sobre o cadastro, né? A gente tem visto que alguns alunos não conseguiram realizar o cadastro ainda na revista de extensão ou Humanidades, e isso foi tema de uma aula toda para vocês fazerem. A gente pede que para ontem vocês façam, porque as revistas estão passando a relação de quem está inscrito, a gente tem alguns que não estão inscritos. Ou seja, se vocês optarem por um artigo científico, vocês precisam correr, ir lá na revista Humanidades e Inovação e fazer o cadastro, quem não fez. Se vocês vão fazer um relato de experiência, vocês precisam correr e fazer o relato de experiência de vocês na extensão. O cadastro na extensão. O Antônio colocou que fez nas duas. Não tem problema, quando você já for escrever um outro produto técnico, já está com cadastro, tá? O cadastro é seu como autor. Eu estou me cadastrando numa revista e quando eu quiser enviar algum produto, eu já tenho um cadastro naquela revista, tá bom? Agora, o que não pode ter, ótimo, porque essa foi a orientação que vocês fizessem nas duas mesmo, até para vocês terem contato, né, com esse universo mais acadêmico e de escrita científica. E também acompanharem as publicações, né, e vendo como que se dá esse processo, o que está sendo discutido na ciência, o que tem de novo. O que não pode é não ter o cadastro no local que você vai publicar, porque aí não publica. E aí lembra que a nota dessa disciplina é a publicação do artigo. Então, no final dessa disciplina, vocês têm que entregar um artigo publicável. E para ser publicável, vocês têm que estar cadastrado, tá bom? Outra coisa é o currículo Lattes. Eu queria que vocês colocassem no chat quem tem currículo Lattes e quem tem ORCID. Se nunca viram falar, se isso é um bicho de 7 cabeças, né, Dani? Porque é normal. A gente, às vezes, fora da academia, não ter esse contato. O Antônio disse que não tem, nem o Lattes, nem o ORCID, Antônio. E você conhece, Antônio, o que é um ORCID? Você sabe qual que é a finalidade do ORCID? Vocês sabem? Eu já respondo sua pergunta, Alan. Acho que deixar a professora Dani falar para a gente a finalidade do Lattes e do ORCID, para vocês terem essa noção. Sim, o Lattes, na verdade, é como se fosse uma bibliografia do autor, uma bibliografia do pesquisador. Lá você coloca tudo que você tem de conteúdo, de pesquisa, de produto, sobre o que você gosta de pesquisar, se você já orientou, qual a sua área, quantas línguas você fala. Na verdade, é como se fosse um livro daquela pessoa, um autor. Então, para tudo que você quiser, se você vai tentar algum emprego, a pessoa pede o seu currículo Lattes, para saber quem você é, se você, na verdade, trabalha naquela área de atuação que é importante para aquele emprego, né? Se você tem acesso à publicação, como que está a sua área acadêmica, né? Não tem nada não, viu, Ilinilson? Pode atualizar seu Lattes, você vai atualizando, mas bom que você já sabe. Então, vocês vão ter o link para acessar um vídeo explicando quem não tem o cadastro, como faz o cadastro, e também o passo a passo, tá? Para poder entrar e fazer o cadastro e atualização. Já o ORCID, né, é como se fosse um passo de identificação
único desse autor, como se fosse um número seu. O seu número de ORCID, ele é só seu. Então, diferencia. Às vezes existem pessoas com o mesmo nome, pesquisadores com o mesmo nome, né? Mas quem tem o ORCID, né, é o número diferente. Então, serve justamente para facilitar a atribuição dessas autorias, tá? Em relação às publicações e algumas atividades científicas também. É como se fosse o seu RG, o seu CPF da pesquisa. Então, sempre que há algum lugar que você for publicar, sempre a revista ou o livro, ele vai pedir para que você se identifique com o seu ORCID, tá? Então, esse ORCID é como se fosse o seu número de identificação enquanto pesquisador, tá? Então, é muito importante que a gente tenha esse ORCID. E é muito simples de fazer, também vai ter o passo a passo para que vocês façam. Então, a partir disso, com o currículo Lattes atualizado, o seu número de ORCID, que inclusive você vai colocá-lo lá no seu currículo Lattes, você está pronto para sair publicando e chamando a gente para publicar, né, Érica? E fazer sucesso aí na área da pesquisa, principalmente nessa área de vocês, né? Do Corpo de Bombeiros, em relação às atividades de vocês, que nós temos publicações escassas, né? Nessa área. É isso. Creio que se não entendeu, é só perguntar, tá, gente? Acho perfeita a explicação. Tem uma pergunta aqui, já volto para sua pergunta, tá, Alan? Não esqueci, mas como abrir essa questão, sobre se o LinkedIn é o mesmo, né, do pesquisador. É outra plataforma. E o LinkedIn está mais voltado à questão empresarial, instituições privadas, né, onde publica muito a vaga do emprego, mas a ideia é isso, é uma exposição profissional sua, é uma rede social sua. O Lattes, ele está mais ligado a bem o que a professora trouxe, é algo mais academicista. É o que você publicou, por onde você já passou, não deixa de ser um currículo, por isso que o nome é currículo Lattes, mas ele está ligado mais a uma produção científica, né? O LinkedIn está mais linkado ao seu desenvolvimento de carreira profissional, então está mais ligado a essa questão privada. Eles se complementam, né? O ORCID é mais uma identificação, como a professora trouxe, e aí geralmente você vai colocar ele lá no LinkedIn ou vai colocar ele lá no Lattes, e você vai alimentando o Lattes, eles estão integrados. Certo? Então, que bom. É o mesmo que o currículo vitae, pronto, agora a gente abriu, né? O currículo vitae, ele já está mais ligado, Anthony, à questão de uma construção livre, né? É um currículo que você coloca experiência profissional, que você coloca experiências acadêmicas, e é mais aberto, é uma construção sua. Esses outros são plataformas que você entra e já tem toda uma forma de preencher ali dentro, né? Não é um documento separado, um Word, mas o objetivo é o mesmo. Tem locais que eles vão pedir um currículo Lattes, porque está muito mais ligado à questão acadêmica, e tem outros que vão pedir um outro currículo, né, o Vitae, por exemplo, porque está mais ligado à sua carreira profissional, ou tem uma construção livre. Mas todos têm essa finalidade de apresentar você profissionalmente ou academicamente, ou fazer a identificação, que é a questão do ORCID. Certo? A diferença do currículo Lattes é que ele é padronizado. Né? Então, tem as informações de todas as pessoas, elas vêm numa mesma sequência. Então, os pesquisadores gostam, em algumas instituições, porque você já sabe, já tem a direção das informações que se precisa saber. É uma plataforma também, né? O Vitae é um documento que você vai escrever ali e colocar as informações numa sequência que você quiser. Não é uma plataforma, é um documento. O Alan colocou se a nota vai depender do aceite. Então, o que acontece? A gente está organizando um dossiê para extensão e um dossiê para artigos, né? Que é a revista Humanidades e Inovação. Então, os produtos de vocês irão ser construídos por vocês, conjuntamente com os orientadores, conjuntamente por nós, com a nossa supervisão também. E eles irão ser contemplados dentro da revista. Então, essa revista a gente já fez um pedido para publicar lá dentro, né? A gente já tem essa intermediação para poder fazer a publicação. Então, vai depender se vocês vão entregar para a gente um produto publicável. Porque não é porque a gente fez essa mediação que todos os produtos, né, de qualquer forma, de qualquer jeito, estarão dentro do dossiê.
desde que a gente consiga ver que aquele produto ele tem elementos básicos para a gente considerar um produto científico, né? Que não é uma escrita vaga, sem técnica, sem metodologia, sem fundamentação. Então, é um produto publicável, a gente vai colocar ele dentro do dossiê. Se não for, a gente vai ter que revisitar. Mas sim, a entrega desse produto publicável dentro das normas é o que vale a nota, tá? Então, não está relacionado a um aceite, está relacionado a gente conseguir ter um produto que vai entrar no nosso dossiê. Então, esse dossiê está sendo organizado por nós, professoras, e outros doutores da Unitins, que vão colocar o nome deles também ali, para poder fazer esse dossiê acontecer. A publicação do dossiê está prevista para outubro, né, Daniele? Outubro, então vocês entregam em setembro, e no máximo em outubro sairá a publicação. Então, Érica, eu acho que de outubro a dezembro, depende do outubro. ritmo da revista. Mas Então, de outubro a dezembro vai correr o trâmite todo ali para sair a publicação. Por isso que a gente tem que fazer essa entrega, né, em setembro, porque depois da entrega tem todo um processo de diagramação, né, de organizar sumário, sequência, arte da capa da publicação. Então, tudo isso demanda tempo, por isso que a gente tem esse prazo final de setembro para entregar. Foi clara, Alan? Ele colocou, entendi. Eu trouxe essa temática em uma das minhas aulas sobre o trabalho em grupo. Né? Eu vou retomar aqui, só pincelar algumas sinalizações que é importante vocês terem conhecimento. Vocês estão no desafio, para alguns, tem a questão de achar que seja mais fácil fazer uma escrita em grupo, né? O trabalho fica mais leve. No entanto, existe todo um desafio de se construir em grupo para não correr o risco de virar uma coxa de retalho, né? Um Frankenstein, onde cada um coloca um pedaço e não tem uma integralidade e uma harmonia, né? Uma harmonia metodológica, no sentido de ter uma escrita coerente. Então, é preciso que vocês se atentem muito a isso, né? Para não ocorrer também de um só escrever e os demais levarem um nome. Lembrar que essa é uma oportunidade que vocês têm de terem um aprofundamento e um contato com o professor que está lá para poder tirar dúvidas, para orientar, para supervisionar. E também com o orientador que está totalmente à disposição de vocês nesse processo de construção. Então, vocês precisam se dedicar, né? E essa dedicação ela tem que ser conjunta do grupo, né? O grupo precisa ter essa integralidade. A gente falou muito sobre a necessidade de vocês elencarem um representante no grupo, até mesmo para estar fazendo um envio para o orientador de vocês os trabalhos, né? Ou quando a gente solicitar alguma coisa. Porque o que aconteceu no semestre passado? Os trabalhos foram enviados, às vezes, 9 vezes, né, Dani? Não vou nem colocar só 3, porque teve alguns que a gente abriu, assim, mais de 10 vezes. Porque um colega enviou, do mesmo grupo enviou novamente, aí o outro enviou uma versão nova, o outro enviou outra. Então, a gente achou que seria coerente, pensando que vocês, né, têm um quantitativo bom, a gente contou mais de 35 grupos, 37 grupos que se formaram, então é um quantitativo grande. Vocês elenquem entre vocês representantes, né? Então, por exemplo, o Alan vai ser o representante do grupo dele. O Alan fica responsável de encaminhar o e-mail para o professor orientador, receber e passar para os demais do grupo e conduzir o processo de escrita, tá? O que é que vocês acham disso? Até mesmo, Érica, para postagem lá na rota da N1 e da N2, né? Apenas um do grupo vai fazer essa postagem, para que não fique duplicado lá também. E aí, lembrar que o trabalho em grupo não tem como, gente. Vocês vão ter que conversar com um coleguinha, vai ter que dialogar, né? Vai ter que ser algo que seja de comum acordo, né? Então, vocês precisam entender que daqui até setembro, essa tríade aí, esse grupinho, terá que ter um contato mais próximo para poder construir, né? Por exemplo, o Alan, como responsável, ele não pode fazer o trabalho sozinho, fazer alterações e encaminhar para o orientador sem a ciência dos demais. Então, vocês precisam ter essa unicidade, entender que vocês estão em prol daquele trabalho e que aquele trabalho, ele precisa sempre ter uma escrita que passou pela revisão de vocês três. Então, a possibilidade de ter um trabalho bom é grande, né? Eu escrevo, o outro vem, contribui, o outro vem, contribui. Então, tem um comum acordo, vai sair algo ali muito mais revisado e mais coerente, certo?
Então, já trouxe aqui, né, os representantes para postagem e para comunicação também. Então, a gente pediu também para que, durante o grupo do WhatsApp, que os responsáveis possam trazer mais a comunicação, né? Vai ter o encontro, sinalizar se, né, vai participar, ficar responsável de comunicar. A gente entende que, às vezes, um vai se sobrecarregar, mas vocês podem compensar, né? Às vezes, um fica responsável, mas o outro fica mais para fazer uma revisão tal, o outro, né? Vocês vão distribuindo o trabalho desde que não tenha uma sobrecarga. Mas o representante para a gente conta muito, porque, por exemplo, eu estarei com 13 grupos, né? Se 13 vezes 3 dá o quê? 39? Ó, tô boa de exatas ainda. 39 pessoas comunicando ao mesmo tempo, para mim é algo bem, bem complicado. Então, o Antônio gostou. Então, é interessante a gente fazer esse processo, né, de ter organização, porque aí serão 13 pessoas que estarão ali respondendo e a gente sinalizando, a gente tendo uma resposta mais rápida e mais coerente, tá? E até mais assertiva também. Então, é isso, gente. Por hora, né? A gente queria passar essa parte para vocês. Agora a gente vai para uma parte mais tranquila, porque eu vejo que vocês já conseguiram compreender o processo metodológico, já conseguiram compreender como é que vai ocorrer a disciplina, e agora a gente vai iniciar a disciplina, né? A gente inicia nessa aula, porque a gente vai apresentar para vocês agora os seus respectivos orientadores. E antes de apresentar os seus respectivos orientadores, eu quero trazer uma fala bem importante. Quando vocês responderam forms, lá a gente colocou uma sugestão, o termo sugestão de orientação. O que esse termo de sugestão de orientação ia fazer com que ia ser positivo para a gente, né? A gente pensou metodologicamente. Para saber os profissionais que a gente poderia buscar, né? E até mesmo ter uma possibilidade de uma relação com a temática de vocês. Érica, foi possível atender todo mundo? Não. Todo mundo respondeu o seu possível, a sugestão do seu orientador? Não, também. Por quê? A gente não tem um corpo docente muito grande e a gente também não tem um corpo de orientadores do corpo de bombeiros que estejam disponíveis para fazer o processo de orientação. Não pode ser que o que você orientou né, não está disponível para orientação no momento, ou pode ser que tem e aconteceu, né? Na verdade, foram pouquíssimos que vocês sinalizaram os nomes, e aí ficou em 10 grupos, por exemplo, teve um caso, quase isso, né? 10 não, mas quase. E aí ele vai ter que ficar só com um, porque a gente entende que existe toda uma responsabilidade em pegar um trabalho para orientar, e a gente falou muito isso hoje pela manhã, né? Então, a gente estava reunido com os profissionais do Corpo de Bombeiro e com os professores da Uniteams. E a gente trouxe essa responsabilidade, que é orientar. Você precisa ter pelo menos um pouco de ganho de conhecimento naquela área e um leque para orientar, né? Tem que ter uma didática, tem que ter uma metodologia. Então, isso demanda um perfil profissional para esse processo de orientação. Então, aqui estão a visão dos orientadores segundo a sua afinidade para orientar na temática. Então, a gente explanou a planilha e eles foram colocando seus nomes nos respectivos grupos, segundo a sua afinidade, a sua área de conhecimento, né? Alguns profissionais do Corpo de Bombeiro têm mestrado, têm especializações nessas áreas, da UFT, eu estou com a UFT na cabeça, da Uniteams tem professores, porque a professora Dani é da UFT também, gente, eu estou aqui olhando para ela lembrando. Da Uniteams a gente tem profissionais que têm doutorado, né, tem mestrado, especializações nessas áreas. Então, ter conhecimento técnico sobre aquela área é muito importante para vocês terem uma orientação mais assertiva e saia ali um produto mais científico, né? E menos esvaziado de teoria, que pode acontecer se a gente não tiver profissionais ali comprometidos com o processo de orientação, né? Vocês fazem a parte de vocês como orientandos, mas esse olhar de revisor de fora é muito importante. Então, por isso que essa parte da revisão, da orientação, ela não pode ser negligenciada, tá? Vou explanar aqui para vocês, e aí esse é o primeiro ponto. Segura esse primeiro ponto e já entendam que, né, as sugestões, elas nem todas foram acatadas, na maioria, na realidade, mas que os orientadores que estão aqui, eles escolheram esses trabalhos. Então, eles estão super disponíveis, super aptos, e estão super ansiosos para fazer o processo de orientação com vocês.
A segunda orientação é que vocês vão ver alguns nomes aí, grupos em vermelho. Esses grupos vocês já se organizam, que depois que a gente dispensar os demais, vocês vão ficar aqui na sala, para a gente poder sentar e pensar numa estratégia para grupos que estão duplicados, grupos que têm mais de 4 alunos, ou grupos que estão apenas com um integrante, tá? Então, a gente vai sentar com esses que estão em vermelho. O vermelho é só por isso. Vocês agora vão focar em olhar para os seus orientadores. A gente vai disponibilizar essa planilha para vocês, né, no mais tardar amanhã, e vocês terão contato, porque ali na frente tem um contato do seu orientador. Vocês já vão poder mandar contato e já ver o processo de orientação com eles. Tá bom? Todos estão conseguindo ver? Deixa eu ver se eu consigo diminuir ela. Para pegar. Aí. Érica, posso disponibilizar o link aqui para eles como leitores aqui no chat, para eles abrirem em casa, se você preferir. Está pequeno? Pois é, professora Dani, eu queria disponibilizar só amanhã o link de acesso. Mas dá para ver. É só, se eles colocarem na tela inteira do computador... É porque vocês estão com o celular? Mas dá para ver, dá para ver belezinha aqui. Vocês conseguem ver? Dá um feedback aí. Está muito pequeno, muito grande? Está pequeno? Pode falar. Willy Nilson, é isso? Isso, boa noite. No celular, no computador, em qualquer lugar, dá para dar um zoom aí. Dá para dar um zoom no documento. Perfeito. Então, eu vou só descendo, tá? Aqui tem, é porque também vocês não vão conseguir descer, né? Mas eu vou lendo aqui os nomes, porque aí acho que fica mais fácil, né? Deixa eu ver se eu consigo marcar aqui. Ó, o primeiro grupo tá formado aí pelo Valdivino. Ixi, para mim agora tá pequeno. Deixa eu ver se eu consigo. Tá aqui. Aí. O Valdivino, o Adriel e o Jonatas. Eles estão com a revista de extensão, ou seja, o que significa revista de extensão? Deixa eu ver se vocês estão aptos aí. Qual é o produto que vocês têm que entregar quando a revista é extensão? É um artigo ou um relato de experiência? Relato de experiência. Muito bem. Então, todos esses primeiros aqui, todos são relatos de experiência. Esse grupo vai estar sobre a orientação do... Essa sigla ainda para mim é estranha, gente, mas deve ser Coronel Alves, tá? Ele colocou a sigla. Isso, Coronel, pronto, acertei. Coronel. É por isso que eu não quero disponibilizar para vocês agora o link, tá? Ele vai colocar para a gente que é só esse contato que está sem. Porque eles preencheram agora no finalzinho da tarde. O segundo grupo tem uma taxinha vermelha, vocês estão vendo aqui? Então, esse grupo aqui vai ter que ficar com a gente pós o encontro, tá? É o André, o Rian e o Gabriel. A primeira proposta deles, eles trazem sobre um relato de experiência que é na extensão. E o professor Ricardo, da Unitins, que vai ficar com vocês. O terceiro grupo é o Pedro, Elias e o Vingri. Eles vão estar com o José Fernando, que é um professor da Unitins também, tá? O quarto grupo também tem uma marcação vermelha, então tem que ficar com a gente depois do encontro. É o Adson, o Jorge e o Pedro. Vão ficar com o Yuri. Eu não sei, só identificar se o Yuri é da Unitins ou é do Corpo de Bombeiro. É do Corpo de Bombeiros, professora Érica. Pronto. Então, o Yuri é do Corpo de Bombeiro, um profissional de lá. O grupo 5 é o Guilherme, o Maicon e o Denis. Eles vão estar com o Tiago, tá? O Tiago também imagino que seja do Corpo de Bombeiro. Vou descer um pouquinho. Ok, até aqui? Tô indo muito rápido, devagar, tranquilo? Dá um feedback aí. Tranquilo.
Então, vamos mais para mais 5. O sexto grupo é o João Vitor, o Matheus e o Wesley. Eles irão ficar com Andrei, tá? Professor Andrei. Também é um relato de experiência. O grupo 7 é o Rafael, a Pâmela e a Maiane. Irão ficar com o Coronel Erisvaldo. Não sei se esse Erisvaldo é o mesmo do Alves, Dani, porque aí se for é só duplicar o e-mail, né? Acho que você puder anotar bem, só para a gente verificar depois, que a gente só duplica. Ou Luana, para a gente poder confirmar com o Coronel que estava com Carneiro, que estava com a gente hoje pela manhã. O grupo 8º é o Rafael, Gabriel, é o mesmo, né? Pronto, o Pedro disse que é o mesmo, que é ele. Então, é só duplicar lá, aí você duplica o nome completo e o e-mail. O grupo 8º é o Rafael, Igor, o Gabriel e o Marcos. Irão ficar com a Thaís, que é uma professora da Unitins, tá? O grupo 9º é o André, o Caio e o Lucas. Irão ficar com o Luiz Gustavo, que também é um professor da Unitins. O Driele, Henrique, ou não, acho que é Driele, né? Henrique e David irão ficar com Alcides, que é um professor da Unitins. Todos esses que eu falei até agora, vocês estão vendo? Estão vendo que são relatos de experiência, certo? O grupo 11º é o Gilvandro. O Gilvandro não tá de vermelho. Tem que ficar com a gente depois do encontro, tá? Porque é um grupo de apenas um integrante. Mas esse grupo, né, quando formado, vai ficar ali com o Eduardo. O Matheus, o Ícaro, se você quiser taxar bem de vermelho, o 11 também, Dani, porque a gente marcou o 12, mas não marcou o 11 de vermelho. O Matheus, o Ícaro, o Vicente e o Tom é um grupo de 4 integrantes, também irão ficar com a gente depois do encontro, tá? E esse grupo está com a Jeane. Vamos descer mais um pouquinho. O grupo Milena, Osmar e Samuel irão ficar com o tenente-coronel Carneiro, tá? O Alan, vou pôr a carinha de vocês, gente, de espanto. Calma que vai dar certo. O Alan, o Alisson e o Vitor irão ficar com a tenente-coronel Juliana. O Bruno, o João Felipe e o William irão ficar com o segundo tenente João Paulo Tavares Costa. O Eduardo, Elvis e Gustavo irão ficar com o Erisvaldo, que acho que é o mesmo, Dani. O grupo 17º, Elisângela, Osíris e Isla irão ficar com o Eduardo, que é um professor da Unitins. O João Vitor, Murilo e o Linilson irão ficar com o Wellington, que é da Unitins. Certo? Qualquer coisa, vocês levantam a mão, porque eu fechei eu saí da tela e vim aqui para a planilha, para ficar mais fácil para ler. O 19º é o Marcos, o Luiz e o Davi. Irão ficar com... vocês observaram que a partir do 14º, a gente já está indo para a revista Humanidades. Significa que é um artigo, tá? Irão ficar com a Juliana, a tenente-coronel Juliana. E o grupo 20º, que é o Carlos, o Ondenilson e o Vinícius irão ficar com a Juliana também. O Bruno, João e o Diogo irão ficar com a tenente Gisele.
22º, irão ficar, o Carlos, Matheus e o Igor irão ficar com o Andrei. O Andrei professor Andrei. O André Luiz, Rian e Gabriel, que está de vermelho, irão ficar com a gente após a aula, mas terão como orientação Ricardo Gomes, tá? O Wesley, Alisson e Deusdete, quase não sai, mas é Deusdete, irão ficar comigo como orientadora, tá? Irão se encontrar com um professor irão encontrar uma semana com um professor que vai estar relacionado à orientação metodológica, que vai ser a Dani ou a Jeane, não sei aqui, é Dani. Você já sabe quem é que fica com o 23? Acho que esse sou eu. Pronto. Eu acho, mas eu tenho que verificar. Tá, e na orientação irão ficar comigo, tá? No processo como orientadora. Mesma coisa com a Jeane aqui embaixo. Então, quem vai ficar, o Alan, o Iago e o Wesley, irão ficar com a Jeane como orientadora. O Adson, Jorge e Pedro irão ficar com o professor Alcides. Aí tem que ficar com a gente também após o encontro, tá? O vermelhinho. O Lucas, Isabela e Vitor irão ficar com a Elza, a tenente. Aí tem barra, acho que esse aqui a gente não viu, né? Elza barra tenente Gisele. A gente vai definir até amanhã para passar para vocês, é porque são grupos que ficaram com 2 orientadores. Tiveram a sugestão de 2 orientadores, mas ficará só um. O Lucas, Isabela e Vitor irão... Não, eu já falei, né? Já confundi aqui. O Wellington, Lindeberg e Dejalma irão ficar com o Tiago. Acho que o Tiago é do Corpo de Bombeiros, né? O Sávio, Paulo e Pedro irão ficar com a Rosa Maria. Rosa Maria é professora da Unitins. O Ademir, Bruno e Enaldo irão ficar com a Thaís, professora da Unitins. O Thales, Matheus e André irão ficar com o Ricardo. Álvaro. São professores de anatomia. Perfeito. Álvaro, Joabe e Reinaldo irá ficar com a Maria, professora Maria. Jorge, Lucas e Felipe irão ficar com a professora Maria também. Maria Lohana. O Matheus, o Ícaro, Vicente e Hilton irão ficar com a gente no final dessa aula, né? Tá em vermelho, e ficará com a professora Daniele, ou seja, serão orientados da professora Daniele. Então, ela vai estar no processo, né, de supervisão metodológica, mas estará como orientadora desse grupo. O Calil, Bruno, Anthony e Riane ficarão com a gente após o encontro, né, e terão a orientação, porque tem um grupo de 4 integrantes. Terá como supervisão a professora tenente Gisele. E os últimos, Tayane, Lucas e Riane. A Riane é porque está em 2 grupos. Então, os grupos terão que ficar com a gente para a gente poder fazer essa definição. Esse grupo aqui ficará sobre a orientação do tenente Carneiro. E o Fernando e o Rodrigo ficarão com o José Fernando, que é professor. Alguma dúvida? Falem Gente, se agora. alguém colocar uma carinha chorando pra gente, aí a gente vai ficar triste, né, Érica? Vamos. Eu estava só observando as carinhas subindo ali. Eu também. Gente, mas dizer para vocês, assim, que o processo de orientação, né, quanto mais rigoroso, né, eu imagino que seja muito relacionado ao rigor, que tem temer por um professor ou um orientador, um profissional, mais um trabalho vai ficar bom. Ou seja, mais fácil vocês terão aprovação, né, serão ali publicados.
e finalmente terão ali a nota avaliada como positiva. Então, nessa parte de orientação, me escutem, é muito importante ter um orientador rigoroso, porque ele contribui e vai, juntamente com você, traçar um caminho para que fique uma escrita realmente coerente com o que está sendo cobrado e solicitado pela disciplina, tá? Fora isso, fora as expressões, né, emotivas sobre os nomes, tem alguma dúvida? Tirando esses grupos que estão em vermelho, que a gente vai ter um momento para poder conversar com vocês agora. Mas os demais da turma, tem alguma dúvida, tem algum questionamento, tem alguma pontuação, alguma sinalização? Vai mandar essa lista para a gente? Sim, todo mundo está no grupo do WhatsApp que a Luana mandou o link da aula? Todos estão no grupo do WhatsApp? Sim, a gente vai disponibilizar lá, mas a gente também vai jogar no Educa, tá? A gente